Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Português à Mesa e hoje iniciaremos aqui uma série de vídeos com assuntos voltados para o exame do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E o tópico da nossa aula de hoje é sobre orações coordenadas. Então, vamos começar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Português à Mesa e deixar o like aqui do vídeo. Participe, mande suas perguntas, sugestões e entre em contato conosco. Eu sou o Ricardo Mamed e vou te orientar aqui alguns minutos para que você não cometa erros na prova do Enem. Ok, meninada? Então vamos começar aqui algumas considerações. O tema da aula hoje será sobre orações coordenadas. O que é isso? Você tem noção? Quando nós lemos um texto, por exemplo, como esse aqui de cima, sobre abate clandestino, a origem da carne, mas sabemos os danos que pode causar à sua saúde. O que nós estamos vendo? Quando você vê a informação, não é? Construção das orações, que nós sabemos que oração seria o quê? Um enunciado que contém um verbo. Então, sabemos... E aqui, de novo, sabemos. O que é isso aqui, a ideia de ser coordenado? Nós chamamos isso, entre aspas, de orações externas, quando você passa uma informação e encadeia uma outra junto a ela. Aqui, nesse caso, você disse o seguinte, ó, não sei a origem da carne, mas você entrou com uma conjunção, e é sobre isso que nós vamos conversar, não é? O que é isso? Por que esse mas? Como ele funciona? E está interligado aqui no assunto orações coordenadas. Vamos dar uma olhadinha para a gente poder resolver um exercício do Enem com vocês? Vamos lá, então prepare-se. Veja bem, o que estamos falando? O assunto coordenação. Então, olhe este exemplo, modelo, para que você entenda o mecanismo. O homem estudou o texto. O que nós temos aqui nesta oração? Um sujeito, um verbo e um complemento. Basicamente, a estrutura de nossas orações são feitas dessa forma. E eu colocarei aqui uma informação agregada a essa informação anterior, que no caso seria, mas não passou no teste. Então, outra oração. Sujeito, com o verbo e o meu complemento. No caso, o sujeito, a pessoa aqui, né, não passou o verbo e o complemento no teste. Bom, enfim, o que nós queremos te dizer? Olha que informação interessante e o porquê deste nosso vídeo. Quando lemos isso, nós sabemos que a interpretação textual é de grande importância e a gramática nos ajuda a ver essas situações. Então, essa conjunção mas ela entra em contraste com aquilo que você anteriormente disse. Então, você leu que o homem estudou o texto. Essa informação não é uma informação tão relevante. Por quê? O resultado disso tudo? Ele não foi aprovado. Então, pensemos o seguinte, quando temos uma construção dessa forma, com esses tipos de modelo, o que nós temos que lembrar? Esta oração inicial é chamada assindética. Por quê? Porque ela não contém nenhuma conjunção. A oração está pronta. A seguinte oração, que também é chamada de oração coordenada, possui um síndeto, que é uma conjunção. Então, nós dizemos que ela é uma coordenada sindética. Ok, mas e isso? O que isso significa? Significa o seguinte, esta conjunção ela dá um peso maior, digamos, um peso argumentativo para aquilo que você apresenta na hora da fala, da escrita. E é isso o foco aqui de hoje, para chamar a sua atenção para o que você vai ver ali para a questão do Enem. Então, você entendeu? Quando tivermos orações coordenadas, introduzidas por conjunções, sejam elas quais forem, de contraste, de finalidade, de conclusão, nós sabemos que o peso argumentativo da oração que contém a conjunção é maior do que a oração anteriormente mencionada. Entendemos? Vamos ver o que aconteceu no Enem, então? Olha só, no Exame Nacional do Ensino Médio, colocaram para nós uma poesia. Vamos lê-la? Chama-se Tarefa. Começando aqui. Morder o fruto amargo e não cuspir,
Mas avisar aos outros, quanto é amargo? Cumprir o trato injusto e não falhar. Mas avisar aos outros, quanto é injusto. Podemos parar por aqui. Na leitura desta poesia, o que nós já percebemos? Vamos lembrar aqui o que nós vimos na aula anteriormente? Morder o fruto amargo, oração coordenada. E não cuspir. Aqui nós temos uma soma, então não cuspa. Agora aparece mas, outra oração iniciada com a conjunção mas. Mas o quê? Avisar aos outros o quanto é amargo. Vamos continuar. Cumprir o trato injusto. Primeira oração, cumprir o trato. Somando mais uma ideia. E não falhar. Tudo bem. Segunda proposição. Agora, mas avisar aos outros quanto é injusto. Bom, enfim, o que aconteceu? Veja bem, a questão disse o seguinte: na organização do poema, os empregos da conjunção mas articulam para além de sua função sintática. Então, função sintática é o que mesmo seria o uso dessa conjunção dentro da oração e seria a ideia de conectar-se e relacionar-se com o que? Com o período anteriormente mencionado. Mas o Enem não quer aqui que você dê nomes, classifique essas orações. Ele está dizendo além de sua função sintática. Então vamos pensar comigo o seguinte: quando você disse aqui, nessa oração, para cumprir um trato e não falhar, o argumento de maior peso argumentativo seria qual? É você avisar aos outros o quanto é injusto isso. E em cima, a mesma proposta era para você morder um fruto amargo e não cuspir. Mas o que é o maior peso argumentativo do texto? Avisar aos outros o quanto é amargo. Você percebeu bem? Então fique aí a dica para você. Nas orações coordenadas sindéticas que contêm as conjunções, a ideia aqui apresentada da conjunção mas era para fazer o quê, meninos? Se olharmos as proposições, está evidenciado que a resposta é a letra... Que letra, meninadinha? A letra C. Por quê? A introdução do argumento mais forte de uma sequência. Era isso que eu gostaria de deixar aqui e ressaltar para você, então. Não se esqueça como é cobrado gramática no Enem e muita gente fica buscando simplesmente nomenclatura. Não é assim que funciona. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado para que você perceba. Gramática e leitura caminham juntas e elas, ambas, propõem para que você entenda melhor a tua língua. Isso aí. Até a próxima e espero que tenham gostado. Tchau, tchau.